Nesse vídeo eu quero te explicar e te mostrar como que você pode utilizar a previdência privada para, além de ter bons rendimentos, você conseguir ter mais dinheiro no agora. Exatamente, você com a previdência, se você tem um salário ali alto, ganha 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 mil por mês e você é de CLT, você é concursado no qual você tem o desconto, né, do imposto de renda retido na fonte ou através de um aluguel ou aluguéis de imóveis que você também tem ali o imposto retido pelo Carnê-Leão. Nesse vídeo eu quero te explicar e te mostrar como que você consegue utilizar com a previdência privada para você ter maior restituição no seu imposto de renda. Nesse vídeo aqui eu vou ser direto ao ponto e vou te explicar todos os detalhes que você precisa saber e também mais detalhes sobre a Previdência, que é um produto muito interessante, mas poucas pessoas de fato utilizam ali e gostam, até porque, até um disclaimer aqui antes de começar, os bancões eles comercializaram as previdências de forma errada, né? Eles ali por conta do conflito de interesse vendiam previdências que entregavam péssimos retornos, e isso porque essas previdências tinham taxa ali de administração elevadíssimas, previdências que cobravam 2,5% de taxa de administração anual para comprar apenas Tesouro Selic. Essa era, de fato, a realidade. E por isso que várias pessoas ali começaram a meio que fugir da Previdência. Falar, não, Previdência não é um bom produto, apesar que grande parte das pessoas não conhece o modelo de como funciona uma Previdência privada de fato, na prática e na vírgula. E nesse vídeo eu quero trazer aqui, eu quero desmistificar essa carência que as pessoas têm sobre o entendimento da Previdência. Eu quero trazer uma clareza como que a Previdência ela pode ser um excelente instrumento tanto para investimento e tanto para aumentar a sua restituição no seu imposto de renda da pessoa física ali, usando algo que é previsto em lei, tudo certinho e tudo bonito para você utilizar ali ao seu favor. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, sou consultor financeiro e especialista de investimentos na Portfel Consultoria, a consultoria de investimentos do Grupo Primo. Bom, o que é uma previdência privada? A previdência privada ela é basicamente mais um meio de se investir. Outra coisa que eu vejo várias pessoas confundindo é colocando a previdência numa caixinha diferente. Então, por exemplo, eu quero investir e eu quero fazer uma previdência. Basicamente, uma previdência ela é um meio de se investir. A Previdência, inclusive, ela é um fundo de investimento, só que aí ela tem uma estrutura, ela tem uma regulamentação de previdência, fundos de previdência. Então, dentro da Previdência, você consegue acessar, por exemplo, renda fixa. Eu vou investir numa Previdência que tem renda fixa CDI. Eu vou investir numa Previdência que tem renda fixa IPCA, inflação. Eu vou investir numa Previdência que tem, por exemplo, investimento no exterior, em ações, multimercado, que vai ter um pouco de cada ali. Então, dentro de uma previdência, você consegue escolher subclasses ali e fazer a exposição do seu dinheiro naquela subclasse de acordo com o que você escolhe. Então, na realidade, a previdência ela é só mais um meio de se investir, que obviamente vai ter uma estrutura ali voltada para a aposentadoria, voltada para acúmulo de patrimônio, para uma previdência complementar. E tem outros benefícios ali que você consegue se beneficiar utilizando a previdência. Então, tem alguns benefícios que eu quero falar para vocês. O primeiro benefício é o da tributação. Quando a gente fala em uma previdência privada, nós conseguimos chegar em uma menor alíquota de 10% de imposto, conforme vocês estão vendo na tela, pelo modelo regressivo, que em 95% dos casos vai ser o modelo mais aderente, mais de acordo com o seu perfil. Então pensa comigo, um produto que você consegue chegar em uma alíquota de 10% apenas de imposto ali sobre o seu rendimento ou sobre o todo, depende do plano que você escolhe. E isso é muito bom, se a gente for olhar, por exemplo, títulos privados, CDB, fundos de investimento, a menor alíquota que nós conseguimos chegar é em 15%. Então, na Previdência, quando a gente fala acima de 10 anos, nós conseguimos chegar em 10%, o que é algo muito positivo. Outro ponto positivo do sentido tributário é não ter o come cotas. Quando a gente vai falar, por exemplo, de investir num fundo de investimento de renda fixa, esse fundo ele tem um come cotas. O que é o come cotas? É o recolhimento de forma antecipada, tá, do seu rendimento, do imposto de renda que o governo vai fazer. Então, 2 vezes ao ano, o governo vai lá em maio e em novembro e faz o recolhimento antecipado do seu lucro ali. Em cima do seu lucro, ele faz o recolhimento e basicamente tem essa saída ali e você fica com uma menor quantidade de cotas daquele fundo de investimentos e reduz, consequentemente, o seu valor investido. Isso quando a gente joga por horizonte de 10, 15, 20,
30 anos, isso dá um grande diferencial, tá? Isso aí realmente impacta e bastante. Quando a gente vai aqui olhar numa previdência privada, a previdência ela não tem um come cotas. Então é o dinheiro trabalhando ali, juros sobre juros, pensando lá para o longo prazo, o que é outro ponto positivo. Quando a gente fala de previdência também, quando a gente fala de VGBL, não um PGBL, porque quando a gente fala de previdência nós temos dois planos, um VGBL e um PGBL. Um VGBL, ele tem vários entendimentos aí em alguns estados, mas isso não é uma verdade absoluta, que ele é um produto sucessório. Ou seja, você que está pensando em fazer a sucessão patrimonial e já quer se programar por agora, você pode ir contribuindo na Previdência, de fato, ali para você conseguir ir mostrando um vínculo com a Previdência, conseguir ir montando o patrimônio ali dentro de uma Previdência, para caso você venha a falecer, você ter esse valor indo para os seus sucessores sem passar em inventário. Então, é um instrumento muito utilizado no mercado para poder ter essa sucessão e a família ter, de fato, ali um valor para poder cobrir, né, os custos de inventário, que é muito caro. Hoje, uma sucessão ela pode chegar a 12%, 13% ali sobre o patrimônio total. Então, às vezes, até na sucessão patrimonial, até para você receber a sua herança, às vezes isso pode ser um empecilho. Apesar de você ter um patrimônio disponível para receber, você vai ter que arcar com um custo inicial. Então, pensa aí um patrimônio de R$ 1 milhão. Você vai ter um custo de 12%, vamos supor, ali de inventário. Você tem que ter disponível algo próximo a 100 mil, 120 mil, dependendo dos casos. Pode ser menos. Vai ter cada estado é um estado, né? Então vamos supor 80 mil, pensando aqui num caso baixo. Você tem que ter um valor alto ali disponível para você arcar com os custos de inventário, para você arcar com os impostos que vai ter, com os honorários advocatícios. Então a Previdência ela entra como essa forma de sucessão patrimonial. Tá? Então é algo muito utilizado e algo muito positivo ali. Só que, conforme eu falei, tem vários estados que vai ter entendimentos diferentes a respeito ali da sucessão pela Previdência. Em alguns estados, de fato, ela pode entrar em inventário. Já teve decisões que isso ocorreu, mas é porque teve um vínculo ali, foi algo muito pensado no momento de vida. Então, pelo que eu vi em alguns casos, eram pessoas que não tinham previdência, colocou grande parte do patrimônio em previdência, pensando em burlar de fato a lei, e obviamente eles estudaram isso, eles conseguiram enxergar e não, de fato, não ocorreu a sucessão ali sem sair do inventário. A Previdência ela passou por um inventário justamente por esse caso. Mas, igual eu falei, são N e N casos. A nossa justiça aqui ela é muito complexa e pode ter vários tipos de entendimento. Bom, falados alguns detalhes aqui sobre a Previdência, vamos lá o que eu te prometi no início do vídeo. Como você consegue ter mais dinheiro agora, como você consegue aumentar a sua restituição, se caso você tiver um salário alto e você tem ali uma alta retenção de imposto ali no seu contra-cheque, por onde quer que você receba, tá? Bom, quando a gente fala de PGBL, a gente tem uma dedução prevista em lei em até 12% da sua receita bruta anual. Ou seja, você consegue, por exemplo, você tem um salário de R$ 8.333 ao mês. Isso vai dar algo próximo de 100 mil ao ano. De acordo com a lei, você consegue investir em uma previdência até 12% da sua renda bruta anual tributável, que seria esses 8.333 vezes 12, que vai dar 100 mil reais. Você consegue contribuir até 12 mil reais em uma previdência pelo modelo PGBL para você fazer o diferimento fiscal no seu imposto de renda da pessoa física no próximo ano e, consequentemente, abaixar a sua base de cálculo, a sua alíquota efetiva lá no seu imposto de renda da pessoa física no ano subsequente. Resumindo, eu vou trazer aqui um exemplo que vai ficar mais claro para você visualizar e entender o que eu estou tentando te explicar. Na tela, coloquei uma planilha que eu criei aqui bem simples mesmo, que é em relação ao diferimento da Previdência, sem PGBL e com PGBL, utilizando a Previdência ali. Vamos imaginar que você tem uma receita bruta anual tributável de 100 mil reais. E conforme é previsto em lei, você consegue fazer uma dedução de até 12% dessa renda, que vai dar 12 mil reais. A sua base de cálculo de IR, ele não é mais 100 mil reais lá no seu imposto de renda da pessoa física. Ele agora é 100 mil, ele agora é 88 mil, perdão. Por quê? Os 12 mil, o governo permite você abater, fazer essa dedução. Então agora, antes você tinha ali uma base de cálculo para IR de 100 mil reais, que se você pegar
a maior taxa ali, a maior alíquota de 27,5%, está falando de um imposto de 27.500. Obviamente, isso aqui é só para meio didático. Eu sei que quando a gente fala de alíquotas de imposto de renda, ele retido na fonte e tudo mais, e ele vai seguir aquela tabela regressiva, né? Então, cada faixa ali vai pegar uma porcentagem, mas isso aqui é só para efeito didático, para você entender melhor como funcionar na prática. Então, você teria o IR a pagar ali, provavelmente você já pagou, né, que já foi retido na sua folha de pagamento, de 27.500, e você teria uma economia de IR de zero porque você não utilizou o PGBL. A gente voltando aqui para o outro lado, que é o nosso exemplo, a nossa base de cálculo, ao invés de ser 100 mil, vai ser 88 mil. Os 12 mil, o governo permite a gente fazer essa dedução da base de cálculo do IR. Então, a gente teria ali um IR a pagar em cima dos 88 mil de 24.200. E quando a gente pegar a diferença entre um e outro, está falando de uma economia de 3 mil reais. Ou seja, uma restituição a mais que você vai ter no seu imposto de renda da pessoa física por utilizar a previdência, por fazer o seu dinheiro render, por utilizar os investimentos de maneira correta, prevista em lei, para você conseguir aumentar o seu fluxo de caixa no curto prazo, conseguir investir mais e, consequentemente, conseguir ali chegar na liberdade financeira com mais patrimônio financeiro ou aposentar mais cedo, ou ter uma liberdade financeira mais cedo de fato. Então olha para você ver como que através de um instrumento, de uma previdência privada, você consegue aumentar a sua restituição e você consegue ali, de fato, ter um benefício fiscal muito relevante, algo que é previsto em lei e poucas pessoas utilizam, tá? Eu faço isso muito com meus clientes aqui na consultoria. Inclusive, se você tem mais de 100 mil reais disponível para investir ou investidos, quer investir com a ajuda de um profissional, link no primeiro comentário fixado. Se você tem um salário alto também, quer começar a investir, quer a ajuda de um profissional para fazer esses cálculos, fazer as simulações, te indicar a previdência, te ajudar a montar uma carteira de investimentos, link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Preencha o formulário que eu entro em contato com você e eu te ajudo a você fazer isso tudo, tá? Vale lembrar que você pode fazer isso até o final do ano. Tem que tomar um cuidado que os fundos ali de previdência, eles vão ter um prazo para cotização, para de fato o seu investimento virar cota naquele ano. Então você tem que fazer ali até o dia 25, até o dia 24, 23 ali do ano, para você conseguir de fato efetivamente conseguir utilizar essa dedução nesse ano corrente de 2024 e poder utilizar no seu IR de 2025. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.